Bom, pessoal, é o seguinte, para quem está tendo dúvidas sobre a resolução dos exercícios do módulo da unidade 2, eu vou dar uma dica para esses exercícios. Eu tenho aqui uma rota de fibra óptica que tem 1.200 km. Aqui é o ponto de transmissão, aqui é o ponto de recepção. Então existem 1.200 km a serem percorridos com uma fibra. Quais são os dados que nós temos? Cada carretel de fibra, ele tem 5 km de comprimento. E a fibra atenua 0,3 decibéis por metro. Então, vamos entender o seguinte. Ao longo dessa rota, eu não vou conseguir ter um carretel com 1.200 km. Eu vou ter que começar a emendar carretéis. Vamos pensar no seguinte raciocínio. Se eu tiver apenas um carretel de fibra, eu vou ter 5 km de extensão e essas duas pontas vão precisar de serem emendadas. Então observe uma coisa, se eu tenho um carretel, quantas emendas eu tenho? 2 emendas. Se eu tenho 2 carretéis, quantas emendas eu vou ter? 2 carretéis, 1, 2, 3 emendas. 3 carretéis, 4 emendas. Se eu tiver N carretéis, eu vou ter N mais uma emendas. Certo, pessoal? Então, basicamente, este raciocínio eu vou entender. Eu vou utilizar para resolver esse exercício. Só que é o seguinte, eu tenho que utilizar como os dados também o que o problema está me dizendo. Por quê? A potência de transmissão do meu transmissor aqui, ou seja, é como se fosse uma conta corrente. Eu tenho o saldo inicial aqui de 30 dBm e eu tenho, como o sinal vai caindo ao longo dessa fibra, né, porque a fibra vai atenuando, vai ter um ponto em que eu vou ter que reforçar esse sinal, porque senão o sinal fica muito fraco e ele vira ruído. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar um dado do problema que é o seguinte, a sensibilidade do meu receptor é menos 95 dBm, ou seja, quando o sinal chegar, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando ele chegar a menos 95, eu preciso colocar um regenerador, que é como se fosse um amplificador. Então, ou seja, sair com o saldo inicial, vou debitando potência, chega lá, tem que dar um crédito de potência, é simples isso, né? Só que eu não posso deixar o sinal cair em menos 95, senão eu estou no limite da sensibilidade do meu receptor. Então vamos colocar como referência para vocês menos 90 dBm. Certo? Então o que acontece? No primeiro trecho de fibra, eu saio com 30 dBm, né? E eu vou chegar aqui em menos 90 dBm. Certo? Então, ou seja, eu saio com um saldo inicial de 30 e eu posso cair no máximo até menos 90 dBm. Poxa, quanto que eu tenho que colocar aqui para dar menos 90? Só você fazer as contas. Menos 120. 30 menos 120 vai dar menos 90. Ou seja, esse 120 aqui é o que, gente? É o quanto que eu posso atenuar ao longo da fibra nesse primeiro trecho de fibra aqui. Vamos nos lembrar que a atenuação, unidade de atenuação é decibel. Ou seja, esse 120 aqui é 120 dBs. Bom, então eu tenho 120 decibéis para caírem ao longo desse primeiro trecho. Agora vamos voltar aqui nessas emendas. Eu tenho um carretel que tem 5 km. Qual a atenuação em um carretel? Vamos ver quanto que dá? Bom, se fossem 10 km, a fibra atenuaria 10 vezes 0,3, daria 3 decibéis em 10 km. Mas não é 10, é 5. Então, serão 1,5 decibel. Certo? Porque são 5 km. Mais 2 emendas. E o problema diz que é 0,1 decibel, né, para cada emenda. Então, eu vou somar aqui mais 0,2. 1,5 mais 0,2 dá 1,7 dB. Olha só que interessante, pessoal. Eu tenho 120 decibéis
e cada trecho de 5 km cai 1,7 decibel. Ora, se eu quiser saber quantos trechos eu tenho que ter, basta você dividir 120 por 1,7, né? 1,7 decibel. Você vai encontrar em torno de 70,6 trechos, né? 70,6 trechos de 5 km. Vamos arredondar aqui para 70, né? Para dar um pouquinho pequeno. Ou seja, eu vou precisar de 70 carretéis de 5 km. Né? Poxa, 70 vezes 5 dá quanto? 350 km. Ou seja, pessoal, o meu primeiro regenerador, ele vai estar a 350 km do ponto transmissor. Entendido? Então agora eu quero que vocês utilizem este mesmo raciocínio para os próximos, né? Falta mais quilômetros para serem vencidos aqui. Então o que eu tenho que fazer? Agora você vai diminuir 1.200 de 350, né? E aí você vai fazer essas mesmas contas, só que agora o que acontece? O meu regenerador, ele ganha quantos decibéis? 40 decibéis. Então olha só, aqui está o regenerador. O sinal está chegando aqui com menos 90 e ele ganha 40 decibéis, né? Quantos dBs eu posso cair aqui no próximo trecho? Não é mais 120, e sim 40 decibéis. Então eu quero que você utilize esse raciocínio para você completar o problema. A metade do exercício está feito. Eu quero que vocês utilizem este raciocínio para fazer o restante do primeiro exercício.